porquê. Vamos entrar na conexão saudável com o Dr. Pedro Figueira, médico quiroprático, que hoje nos vai falar da coluna cervical. Olá! Bem-vindo mais uma vez, já sei que é habitué aqui no estúdio. É muito importante, de facto, nós falarmos da coluna, porque, Pedro, a coluna é a coluna vertebral que sustenta todo o nosso corpo, mas não só. Por aquilo que pude perceber, a saúde da coluna tem implicações, ou a falta da saúde na coluna, tem implicações para todo o corpo, não é assim? É verdade. A coluna é a estrutura central do nosso organismo, não é? E da coluna sai uma série de nervos, não é? Que vão para todos os sítios, desde da ponta do nariz à ponta do pé, a todos os órgãos que nós temos. Então é importante que a coluna esteja bem para nós estarmos bem em geral também. Muito bem. Hoje trouxe-nos aqui um modelo de uma coluna vertebral para que possamos entender, então, já que vai falar especificamente da cervical, da parte das cervicais da coluna vertebral, porque é que estas questões são tão importantes, Pedro? O que é que nos quer mostrar, apontar em relação especificamente à cervical? Muito bem. Então, o mês passado nós falámos sobre a coluna lombar, não é? É importante, para termos uma noção só do que é normal e o que é que não é normal, mostrarmos mais uma vez aqui o meu amigo, que vem sempre comigo. Temos três regiões na nossa coluna. A região cervical, cá está em cima, a região dorsal e a região lombar. Então a região cervical especificamente é composta de 7 vértebras. Temos os discos que separam as diferentes vértebras, onde pode haver as hérnias discais, que o mês passado falámos em relação à lombar, e temos estes nervos, que são os tais nervos que vão para todos os sítios do nosso corpo. Por exemplo, nós podemos ter uma compressão dos nervos aqui na cervical, nesta região, que formam depois aqui mais fora o plexo braquial, que vai pelo nosso braço abaixo. E se tiver alguma compressão nesta zona, podemos ter problemas, dormências, formigueiros no nosso braço. Portanto, um bom equilíbrio da coluna cervical, de um ponto de vista biomecânico, é fundamental. Esta curvatura que estão aqui a ver deverá ser 45 a 60 graus. Se tivermos alguma retificação da curvatura, o automóvel não vai funcionar bem. Então, nós queremos esta curvatura de 45 a 60 graus, um bom espaçamento entre as vértebras, onde estão os discos, novamente, e um desenho normal e regular de cada corpo vertebral, que é a parte da frente da vértebra, sem haver os famosos bicos de papagaio. Pois, quer que eu lhe mostre como é que é a minha? Vou-lhe mostrar. A minha é assim. É? Tem esta parte aqui toda saída. Estou tramada, não estou? Pronto, então, olha, não sei. Uns quantos anos de vida vamos ver depois. O que é que se pode fazer? Não sei. Bom, eu sei que as queixas em relação à coluna levam as pessoas ao médico com muitíssima frequência. A primeira causa serão as queixas relacionadas com a parte lombar, como o Pedro estava a explicar. A cervical é a segunda. A cervical é a segunda. A segunda causa, de idas ao médico em Portugal é realmente problemas de coluna em geral. As lombalgias, dores lombares, sendo a primeira, e as cervicalgias, dores cervicais, sendo a segunda. Portanto, é realmente, infelizmente, muita gente sofre com problemas de coluna, não é? Muito bem. O que eu penso que às vezes pode haver também alguma confusão é as pessoas, nós sentimos dor e pensamos, preciso tomar um analgésico. O que, enfim, é compreensível, mas o que se trata aqui, e especificamente em relação à medicina quiroprática, é perceber as causas dessas dores, neste caso, não é? Sim, a realidade é que a dor não é o problema. A dor é a indicação de que existe um problema. É como o alarme da casa disparar, não quer dizer que o incêndio começou agora. Ele já começou há algum tempo, agora chegou lá o fumo. Portanto, nós temos este problema realmente com que temos que lidar, que é, as pessoas determinam a sua saúde pelo sintoma que têm ou que não têm. Se têm dores, têm problema, ou acham que é assim. Se não têm dores, não têm problemas, e infelizmente isto não é uma realidade. Então o nosso objetivo é identificar a causa. Agora, é evidente que há diferentes causas, poderá ser de doenças como a artrite reumatoide, ou um desgaste da coluna, ou um acidente, ou problemas musculares, mas em geral há um precursor da maioria destas situações, que são disfunções articulares, não é? E isto é devido aos microtraumas, que são o chamo gota a gota a gota a gota. Eventualmente o copo enche, transborda e aí vem a dor. Então, na quiroprática, o nosso objetivo é realmente avaliar o todo, não só a região que está assintomática, para percebermos onde é que está a disfunção e o que é que podemos fazer para essa situação. Porque os problemas podem começar à nascença, não é? Mesmo trauma durante o parto, maltrato de alguma maneira, alguma coisa que tenha ficado desalinhada logo na altura do parto. Um parto normal pode causar, um parto com fórceps mais ainda, estação a vácuo. Portanto, o mais importante é realmente as pessoas serem avaliadas, como eu costumo dizer, porque têm coluna e não porque têm dores. É um princípio, é um bom princípio. Vem falar-nos hoje especificamente da subluxação vertebral. Sim, a subluxação é uma disfunção articular.
e que é o tal precursor de muitas situações que as pessoas têm, não é? Portanto, nós queremos exatamente avaliar a coluna no todo, não pelo sintoma, mas para identificar a presença ou não destas subluxações vertebrais. Esse é o objetivo. Trouxe umas imagens que mostram, enfim, essa degeneração, o que pode acontecer. Sim, nós temos um pequeno vídeo que vai passar, que vai mostrar a evolução degenerativa de uma coluna se nada for feito. Portanto, o que vão ver aqui é uma metamorfose no tempo da mesma pessoa, onde foram tiradas várias imagens e aqui vê-se a evolução. Portanto, no início, nós já vamos voltar a ver, mas no início há uma curvatura normal e o que estão a ver neste momento é a evolução degenerativa dessa mesma coluna, se nada for feito, não é? Portanto, veem que numa primeira fase há uma perda de alinhamento, os espaços entre as vértebras vão reduzindo até eventualmente desaparecerem nesta fase, não é? Que é a quarta fase degenerativa, e os bicos de papagaio, como as pessoas dizem, as artroses, vão acontecendo. Agora, voltando, se podemos voltar atrás no vídeo, sim, vamos já. Só para mostrar novamente, nós podemos ver que esta evolução só acontece porque houve exatamente algo inicial que causou esta perda de alinhamento. Porque uma articulação só degenera precocemente se houver um desalinhamento primeiro. É como o automóvel, não é? Se o automóvel não desalinha, não há a roda a desgastar. Mas uma coisa que é importante, que eu gosto de explicar, é a ideia de que problemas da coluna são da idade. São da idade. Sim, quando me apareceram os meus, eu pensei, estou mesmo velha. Estou mesmo velha. E muita gente diz isso, mas vamos pensar só nisto, Adelaide. Eu tenho 2 joelhos. Tenho 60 anos de idade. Eu sei que não parece, mas pronto. Está muito bem conservado. E então, se o meu joelho direito me dói e o meu joelho esquerdo não me dói, eu vou fazer uma radiografia, em princípio, para ver como é que está, e constatamos que há muita degeneração no meu joelho. E a frase tipicamente que é dita é: isso é da idade, porque eu tenho 60 anos de idade, é normal. Claro. O problema é que eu tenho 2 joelhos e o outro joelho tem a mesma idade. Então, a idade é apenas um fator. Se eu tenho um problema desde os 20 anos, ele aos 60 vai estar pior ou melhor? Vai estar pior, como é óbvio. Portanto, nós temos que avaliar pela disfunção, não pela dor. Claro. A idade é um fator, Sim. não é o fator. O que é que a quiroprática pode fazer nestes casos específicos da subluxação, não é? Exato. O objetivo é, então, como eu disse há pouco, avaliar a coluna como um todo, não é? Para avaliarmos a integridade biomecânica e também neurológica devido à possível compressão de algum nervo. Claro. E ao identificarmos alguma disfunção, algum desequilíbrio, seja ele segmentar ou mais global, então o nosso objetivo é realmente equilibrar ao máximo. Eu gostaria de poder dizer que é fácil fazer isto e já está, mas equilibrar ao máximo para quê? Para restaurar o melhor funcionamento possível, mecânico e neurológico, devido exatamente à presença destes nervos que aqui estão. Portanto, o nosso objetivo é simples. São reajustes que vão sendo feitos ao longo do tratamento. Exatamente, são ajustamentos que nós determinamos se podemos ou não podemos ajudar e dizemos assim, olha, agora vamos fazer durante X tempo, com esta frequência, estes ajustamentos. E vamos avaliando periodicamente e vendo a evolução e o equilíbrio. E esses ajustamentos ou esse tratamento, essa terapêutica é exclusivamente feita à base dessas manipulações, se quisermos? Ou o que é a quiroprática? Há várias técnicas, há dezenas de técnicas em quiroprática. Como a pessoa vai a um cirurgião, faz uma técnica, outro cirurgião faz outra. O objetivo é sempre o mesmo. É identificar e reequilibrar estas zonas. Mas há técnicas manuais, há técnicas instrumentadas, a especificidade é realmente o mais importante. Houve uma coisa que saltou à vista quando estava a olhar para o seu currículo, que é o facto de ter tirado o seu mestrado, não é? A sua especialização, aliás, em quiroprática nos Estados Unidos. Porquê é que não a tirou cá? Porque não há. Em Portugal, infelizmente, ainda não há faculdade de quiroprática. Já ouve-se de vez em quando falar em alguns cursos de fim de semana para algumas pessoas na área da medicina ou na área da saúde, que realmente temos de ter muito cuidado. A sua área era do desporto, não era? Estava ligado originalmente? Originalmente era. Mas nos Estados Unidos acabei por fazer a quiroprática. Isto teve 8 anos a estudar? 8 anos. Na Europa o curso ronda os 6 anos, nos Estados Unidos ronda os 6 a 8 anos. Eu estudei 8 anos nos Estados Unidos, mas é realmente... Esta falta de conhecimento das pessoas também leva ao desconhecimento nesta área da formação. E as pessoas não têm... É importante saber isso também. Bom, se a coluna e sabemos que é tão importante quanto o Pedro acabou de nos descrever, é uma coisa assustadora pensar que, de facto, há muitos quiropráticos a exercerem em Portugal, enfim, com consultórios abertos. Saber discernir entre separar o trigo e o joio não é fácil para o público. Não. Nós somos 35 a 40, não somos muitos.
E ninguém estudou em Portugal porque não há curso, como eu disse, não é? A maior parte nos Estados Unidos, Canadá, mas é preciso realmente as pessoas terem cuidado. Uma das coisas que nós em geral dizemos é para perceber se o quiroprático está associado à Associação Portuguesa dos Quiropráticos, porque é uma das maneiras de saber que é um porque quiroprático existe uma qualificado. Associação Portuguesa de Quiropráticos. Existe uma associação, exatamente. Então é importante fazer essa... Que essa sim fará, enfim, certificar-se-á de que as pessoas que estão a exercer estão qualificadas. Exatamente. Muito obrigada, questões muito importantes que o Pedro trouxe aqui mais uma vez, a esta rubrica Conexão Saudável. Obrigada.